E aí, galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você ser o motorista hoje. Antes de falar o tema que a gente vai abordar nesse programa, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber notificação, segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno, em as principais, né? Eu não estou em todas, e acompanha a gente, né? Comenta no final do vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece e vamos fazer o Carona Psi ir mais longe. O tema de hoje, pessoal, é um tema polêmico, não que os outros não tenham sido, mas é um tema que precisa ser trabalhado porque algumas coisas têm me assustado, inclusive, em relação a esse tema. É astrologia e psicologia. E por que esse tema tem me assustado? A gente tá vendo situações cada vez mais comuns de até entrevistas de emprego terem problema com esse tipo de situação. O candidato ser excluído do processo por ter determinado signo e também, às vezes, já no anúncio da vaga, a empresa fazer exigência de um certo signo ideal para o candidato. Primeiro, e eu tenho visto também outra coisa mais assustadora, que são vários psicólogos que mexem com astrologia, né? E isso não faz o menor sentido, porque se eu acredito que um planeta lá na puta que pariu interfere no comportamento de alguém, não tem porquê eu achar que a minha profissão serve de alguma coisa. Afinal, já está definido e influenciado por um corpo que está longe daqui, que a gravidade dele não influencia em lugar nenhum, né? Mas por que a gente precisa falar um pouco disso? Primeiro, astrologia é diferente de astronomia. Essa sim é uma ciência séria que estuda os astros. Mas ela caminhou junto com a astronomia um tempo, né? A gente tem até um astrônomo famoso que já foi astrólogo e pagava os boletos fazendo essas previsões, que era o Kepler, né? Mas a astrologia surgiu um pouco antes, bem antes, na verdade. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha pessoas fazendo esse tipo de relação na Mesopotâmia, né? Onde hoje é o Iraque. Então, os gregos, depois, durante a expansão dos seus impérios, absorveram essas práticas e difundiram, né? A gente tem, a partir de então, uma popularização desses processos e elas continuam até hoje sem nenhum tipo de embasamento científico, né? Então, como que foi criado isso e tudo mais, né? Então, são divididos em 12 signos com base em 12 constelações que são vistas no nosso céu, né, durante o ano. E aí, completando a volta, daria aí 360 graus, né? Cada uma delas ocuparia um espaço. Só que quando a gente vai analisar isso de verdade, já começa errado, porque, na verdade, são 13 constelações e não 12, mas para caber dentro dessa divisão dos 360, uma foi jogada fora. Constelações são nada mais do que um efeito de pareidolia, que a gente já está acostumado a lidar, que é de enxergar os pontos, ligar eles e formar uma figura. Na maioria das vezes é até difícil de enxergar esse desenho que essas constelações representam, tem que fazer um esforço muito grande. E essas constelações, elas não ocupam um tempo redondo durante esse movimento de 360 graus, né? Então, por exemplo, o signo de Virgem, ele demoraria aí 45 dias, enquanto de Escorpião só 7, né? Mesmo assim, novamente, já fizeram um ajuste e arredondaram todo mundo aí para o mesmo período. E isso já mostra o quanto isso não tem embasamento científico nenhum. Desde que a ciência se tornou um padrão, né, por assim dizer, a gente tem feito várias pesquisas
tentando provar ou que isso funciona ou não, né? E em todas, sem exceção, nunca houve uma pesquisa que pudesse provar que essas previsões funcionam, né? Então a gente vive essa questão, levada ela a sério, né? Sem considerar inclusive planetas que foram descobertos depois, e depois eles só ajustam e organizam isso. Não faz o menor sentido a gente colocar toda a nossa existência num processo de previsão baseada na posição de planetas a milhões de quilômetros daqui, né? E o pessoal tem vivido em função disso, inclusive, né? Tem pessoas que deixam de se relacionar com outras pessoas com base num signo. Tem pessoas que usam o signo, inclusive, como justificativa para serem escrotas, né? Eu sou assim porque eu sou do signo tal, né? Então, ela justifica a escrotidão, inclusive, por causa do signo. E aí, o que a maioria das pesquisas descobriu? Que a taxa de acerto nunca é superior a um chute, né? Do que a gente faz nas estatísticas. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente vai lidar com chutes a esmo e ninguém percebe que isso é absurdo, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma outra questão, que são duas coisas, na verdade, né? O viés de confirmação e o viés de retrospectiva. Que quando a pessoa vem com essas previsões, nosso cérebro tenta se adequar a essa situação e a gente costuma se identificar com o que parece ou que a gente acha que é verdadeiro e a gente ignora o resto, né? Então, às vezes, todos os erros da previsão a gente ignora porque uma das coisas que estava ali era certa, né? E isso não é nada mais estatisticamente do que ganhar um bingo, por exemplo, né? Então, algumas características, inclusive, e previsões são muito genéricas, né? Você vai encontrar um amor, vai melhorar alguma coisa no emprego. Aí você chega no emprego, alguém deixou um chocolate na sua mesa e pensa, olha, o signo acertou, né? Como se tivesse melhorado bastante essas coisas. E aí, se não acontecer nada durante o dia também, você não vai nem lembrar disso. A gente só vai focar nos acertos. Esse é um problema, inclusive, do nosso cérebro, né? A gente tem esse foco principalmente no que eu vejo como acerto. Se não é um acerto, eu deixo de lado. E aí, quando a gente vai pensar em tudo, né, fazer uma retrospectiva disso, eu vou lembrar só do acerto. E aí a gente olha e fala, nossa, aí, ó, é tudo a ver comigo. Sou eu que eles estão definindo. Sendo que, na verdade, tem um monte de erro ali no processo e ninguém lembra disso, né? É igual a gente passa por processos aí de mentalistas que fazem isso, né? Eles tentam adivinhar alguma coisa, acertam uma ou outra, todos os erros são ignorados porque você acertou alguma coisa, né? E aí a gente tem um caso curioso. Fizeram uma pesquisa na década de 60 e mandaram um mapa astral para 500 pessoas. E na verdade era o mesmo mapa astral para essas 500, falando que tinha sido feito com base nelas, né? E todas elas se identificaram, todas elas não, perdão, 94% delas se identificaram com esse mapa astral e falaram que tinha tudo a ver com elas. E o interessante é que, na verdade, esse mapa astral era de um serial killer que tinha matado 27 pessoas. Percebe como é absurdo isso, né? Então não faz o menor sentido a gente
determinar a personalidade de alguém pela posição de planetas, de astros, porque eles estão longe demais para exercer até uma influência gravitacional na gente. E aí é engraçado a ginástica que eles fazem para enquadrar essas previsões, né? Porque quando você não se identifica com o seu signo, aí eles vão fazendo uma ginástica para poder te encaixar nesse processo. Ou a sua lua é de outro signo, ou o seu sol é de outro signo, né? Para fazer de alguma forma você se encaixar naquilo, né? Então agora, além de ter o signo, você tem que prestar atenção no sol e na lua do signo, que aí sim você consegue se identificar, né? Se encaixar. Então, pessoal, inclusive algumas pessoas já falaram isso na internet e faz todo sentido. A gente não tem nem o direito de fazer piada sobre os idiotas que acham que a Terra é plana ou que vacina causa autismo, se eu acredito em signo, né? Não faz o menor sentido. Essas constelações são vistas na Terra, não tem nem por que existir uma relação entre esse signo que é ligado a essa constelação e um comportamento nosso, né? O que determina os nossos comportamentos são as situações de vivência e relacionamento social ao longo do nosso crescimento, né? A gente aprende a ser assim. Você não pode falar que uma criança tem determinado comportamento por causa de um signo. Ela tem determinado comportamento porque o pai e a mãe estão permitindo alguma coisa do tipo, né? Então, nessa época obscurantista que a gente está vivendo no Brasil, em que é ok acreditar que a Terra é plana, que existe uma conspiração para encobrir isso, que existe uma conspiração globalista, não sei o que mais, é assustador a gente perceber o quanto nós estamos retrocedendo, né? A gente deixou de tratar o signo como algo mais trivial e sutil e a gente está passando a incorporar isso como se fosse uma verdade absoluta na nossa vida. E isso é extremamente perigoso, né? Os seus comportamentos são definidos pelos reforços que você recebeu da infância até agora e continua recebendo, inclusive, né? E aí você falar que um comportamento ou uma característica de personalidade existe por causa de a posição de um planeta no dia que você nasceu é extremamente absurdo, né? E aí a gente, inclusive, utiliza isso como desculpa para desvio de caráter, né? A pessoa é um tremendo de um escroto, de um mal educado, de uma pessoa que ninguém quer ficar perto, e aí, de repente, ela se exime da culpa. Eu não tenho culpa de ser assim, é o meu signo. Não difere de nada de um fanático religioso que acha que tropeçou no chão por culpa do capeta. Não te difere de nada de um imbecil que acha que a Terra é plana e que tem milhões de pessoas no mundo guardando esse segredo, como se o ser humano conseguisse guardar algum tipo de segredo. A gente precisa ter um pouco, inclusive, de noção sobre isso. É absurdo uma pessoa perder um emprego por causa de um signo. É absurdo você deixar de tentar ser feliz, de ter a possibilidade de ter um relacionamento positivo e feliz com alguém, porque o signo dessa pessoa não combina com o seu. A gente precisa ter um pouquinho mais de bom senso, né? E a gente tem todas as pesquisas hoje, científicas, nenhuma conseguiu comprovar a eficácia disso. Ou seja, ele não tem comprovação, não tem provas de que isso existe de verdade. E algumas entrevistas e pesquisas com astrólogos mais recentes, né, mais contemporâneos, mostram que a maioria deles não ligam para o signo em si.
Eles dão as previsões e todas as possibilidades, né, de que aquela pessoa pode viver, baseado mais em estatística e observação, análise de comportamento, do que no signo. Eles ignoram completamente o signo e levam muito mais em conta a possibilidade de como aquela pessoa vai agir. Eles fazem uma análise de comportamento daquela pessoa, né? Então, é interessante isso, que até os principais astrólogos ignoram o que os signos podem representar na vida daquelas pessoas e fazem suas previsões baseadas no que eles observam. E só a gente fica fanático defendendo esse tipo de situação e, inclusive, hostilizando quem não acredita, né? Então a gente precisa ter esse bom senso, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso vídeo, fazer a gente ir mais longe. E eu encontro vocês semana que vem. Abraço.